Gente, a gente chegou no terceiro bloco do programa Urbanidades de hoje, que está tratando desse tema aqui de super-heróis, tal, né? Intrusão salina, um novo filme em cartaz. Não, não é nada disso. É uma questão hídrica. E é por isso que esse programa tem uma espécie de alusão constante ao CBHBS, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, e indiretamente ao FEHIDRO, que é um fundo que tem uma função muito importante, né? Financiar projetos, trabalham a questão de estudo de fontes de poluição difusa, né? Elementos diversos que causam poluição. E uma coisa importante para quem é de jornalismo, e eu falo aqui para meus alunos e para o pessoal em geral que gosta de jornalismo, eles ajudam muito em passar informações que sejam reais sobre situações, para evitar qualquer tipo de fake news. Olha, vai acabar a água da Baixada, meu Deus, sei lá. Seja lá qual for o fato, é importante você sempre recorrer à ciência ou recorrer a quem sabe do assunto para se munir de informações verdadeiras sobre o tema. E sem falar muito mais, só tenho que dizer, infelizmente, por exigência aqui, que nós estamos também na Rádio Boa Nova FM, da Praia Grande, 96,3. Quem está me ouvindo pela rádio, muito obrigado. Beatriz, e agora? Então, Roberto Ioleg, a gente conversou um pouco, né, sobre o que é intrusão salina, todos esses fenômenos, o impacto na Baixada, e a gente queria agora conversar um pouco sobre qual o futuro dessa questão, né? Quais são as formas de lidar com essa situação que vocês indicam, para que ela não se torne um problema maior, né? Roberto, começa? Posso começar? Vai. Poxa, obrigado pela palavra. Bom, eu acredito que a palavra é prevenção, né? Prevenção. Então, as autoridades, elas têm que estar atentas, né, para que haja uma gestão apropriada, né, e uma prevenção das coisas que estão acontecendo, das transformações que estão acontecendo no nosso sistema estuarino, nas zonas costeiras, de modo geral, né? Há pouco eu disse que a cunha salina é um fenômeno natural, né? Mas ele pode ser modificado basicamente de duas formas. Uma, pela ação do homem, né? Quando o homem altera as próprias características do estuário, né? Causando erosão das margens do estuário, modificações, assoreamento, dragagens não planejadas, muito embora as dragagens do Porto de Santos, elas passam por um processo de validação de estudos muito aprofundados, né, que garantem a segurança e a manutenção do sistema. Mas, mesmo assim, é necessário que haja um monitoramento e prevenção. Quando eu digo prevenção também, a gente deve ficar atento a outra questão natural, né, que está acontecendo, que são as mudanças do clima, né? A gente sabe, por exemplo, que o nível do mar ele vem subindo gradualmente, né? É uma taxa pequena, cerca de aproximadamente 2 milímetros por ano. Né? Parece pequeno, né? 2 milímetros por ano, poxa, não é muita coisa. Mas em 10 anos são 2 centímetros, né? Se a gente fizer uma projeção para 20 anos, 50 anos, a gente vai ver, então, que o nível do mar, naturalmente, ele vai invadir regiões que antes estavam preservadas. E tudo isso vai trazer complicações muito grandes. Portanto, é necessário que esse planejamento seja feito através de monitoramentos, de estudos, de embasamento e de embasamentos que garantam a manutenção desses ambientes aí os próximos 50, 100 para as gerações futuras. Muito bom. E, de forma prática, essa forma de prevenção poderia ser dada de que forma? Porque todas essas operações, por exemplo, que você citou, do porto, das indústrias, elas estão ligadas também a questões econômicas, de crescimento, né? Envolve toda uma rede, né? Então, quais seriam as formas de prevenção na prática que poderiam ser feitas? Sem dúvidas, né? Você tocou num aspecto importante. A questão do calado dos navios nos portos, por exemplo. Existe uma briga muito grande, porque 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos implica em toneladas que podem ser transportadas ou deixadas de serem transportadas, né, no porto, causando aí impactos econômicos muito grandes. Agora, especificamente relacionado ao que você falou, né, a gente tem aí a questão das medidas que os nossos governantes, que os nossos gestores podem e devem tomar para que haja uma realocação e um planejamento
das regiões costeiras, né? Então, não adianta, é o que eu sempre falo, né? Não adianta a gente lutar contra as mudanças do clima. Elas estão aí. O que a gente precisa fazer é aprender a nos adaptar a essas mudanças, que elas são certas, né? Oleg, jogando um pouco a bola para o nosso campo, a Universidade Católica de Santos, com um estudo de pesquisa, dentro de alguns projetos que foram aprovados pela FEIDRO e que tem financiamento desse órgão, né? Tem algum que fecha com esse tema? Fala um pouco disso. Sim, eu acredito que, na realidade, esse Instituto de Pesquisa da Universidade Católica de Santos, ele atualmente virou quase que um núcleo de estudos de água de forma geral, assim, e direcionado principalmente para a Baixada Santista. Concordo com tudo que Roberto falou e apenas vou reforçar que os dados que esses vários projetos que estão em andamento vão obter, eles naturalmente vão colocar em evidência, né, diversos problemas presentes na Baixada Santista. E uma vez que esses problemas estão em evidência, será muito difícil de negar a presença deles e as medidas vão ter que ser tomadas, né, para prever maiores problemas mais graves e para resolver problemas existentes. Muito bom. Beatriz, tem alguma coisa para a gente fechar? Eu achei que eu gostei da fala do Oleg. Queria perguntar sobre a questão de tratamento dessa água, né? Que a gente falou que é um fenômeno natural e que pode ser agravado com a presença, com os fatores humanos, né? Mas e para tratar essa água, tem alguma solução? Roberto? Pergunta para mim, desculpa. Acho que pode ser o Roberto, né? A questão de tratamento não há o que fazer, né? A não ser a utilização de usinas de dessalinização, né? Que retira o sal da água do mar. Porque, na verdade, essa questão não é uma questão de contaminação, né? Porque a água do mar... Opa, Roberto, ficou mudo o seu áudio. Isso é parte de um programa gravado ao vivo. Acontece esse tipo de coisa. Volta, Roberto. Então, se você dizia que a questão da dessalinização, você precisa de uma certa usina para isso, e aí sua voz foi embora. Isso. Eu acho que a questão de contaminação é uma outra questão à parte desta questão da cunha salina, né? Um outro problema que envolve aí o tratamento de esgotos, tratamento dos efluentes lançados no mar e tudo mais, né? Ela não tem uma relação assim direta com essa questão da cunha salina. Muito embora o fenômeno da cunha salina acaba sendo considerado lá nos estudos de dispersão de pluma de efluentes, por exemplo, né? Mas essa seria uma outra questão, né? A gente teria que ter um outro programa para falar disso, acho que não é o caso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar por aqui, agradecendo a presença do Oleg, com vontade de chamar o Roberto de novo para a gente falar de água como um todo, né? E o fato e a importância deste programa, ao meu ver, é colocar no nosso portfólio mais um programa sobre a água. Eu aconselho vocês a verem o da professora Maria Luísa Granzeira, que foi um programa gravado há alguns anos, que tratava já da questão da água como um todo, um bom introdutório ao tema, e que é o sinal dizendo que a gente tem que ficar acabando aqui o programa. E o programa do Oleg, que falava um pouco também sobre questões envolvendo a geologia da região. Obrigado a vocês, obrigado Beatriz, Roberto, quem está em casa, semana que vem tem mais um programa, e se você tiver com saudade, você pode verificar os 150 que estão lá no www.programaurbanidades.com.br. Obrigado a todos, até semana. Tchau. Obrigado.